E neste mês de janeiro estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. Já pudemos estudar a infância de Jesus, o ministério de João e hoje, de um modo particular, vamos estudar o ministério de Jesus na Galileia. Mas, antes disso, quero fazer um convite a você que sempre está aqui ligado a nós, no nosso programa, participando e interagindo, a visitar as nossas redes sociais. E lá, se você deixou de visitar ou, aliás, de assistir a algum dos nossos programas através do YouTube da TV Aparecida, você pode procurar #Jornada Bíblica e lá você poderá recuperar um dos programas que deixou de assistir ou que deseja assistir novamente para ainda continuar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Quem está nos ajudando a fazer essa jornada bíblica no mês de janeiro é o professor doutor Padre Antônio César Seganfredo, que agora convidamos mais uma vez para estar conosco. Bem-vindo, professor Seganfredo. Muito obrigado, Padre Rodrigo. É uma alegria estar aqui pela terceira vez durante esse mês de janeiro. Teria gostado muito de estar em Aparecida contigo, né? Mas não é possível. Mas não faltará oportunidade, sem dúvidas, de visitar aí a Casa da Mãe. Mais uma vez queremos agradecer pela sua disponibilidade em nos ajudar e nos guiar nessa jornada bíblica que estamos fazendo aqui no mês de janeiro. E como eu disse no início do nosso programa, hoje nós queremos estudar o ministério de Jesus na Galileia. E a gente escuta muito falar dessa cidade, Galileia, vários pregadores, olha, é preciso voltar para a Galileia, até Jesus mesmo vai dizer isso para cada um de nós. Mas nós queremos então entender aí o que é a Galileia. Mas Jesus ele vai falar nesta parte aí que ele inicia o seu ministério, ele retoma aquela palavra sobre conversão, é preciso se converter. A partir desta palavra, o que é necessário para entrarmos no reino de Deus segundo Jesus Cristo? Então, antes de responder, Rodrigo, me permita apenas sublinhar algo sobre Mateus. Mateus, esse nome, Mateus, nós o encontramos nos 28 capítulos do Evangelho, né? A tradição depois, então, atribuiu este Evangelho a Mateus apóstolo, né? Agora, é interessante porque os estudiosos sempre sublinham que no capítulo 13, quando Jesus termina todo um discurso em parábolas, nos versículos 51 e 52, ele diz assim, ele pergunta aos que estavam escutando, compreenderam essas palavras, né? E depois ele diz, por quê? Todo o escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é como aquele pai de família que retira do seu tesouro coisas antigas e coisas novas. O escriba era uma espécie de um biblista. Hoje em dia nós diríamos que seria um biblista, um exegeta, um especialista nas Sagradas Escrituras. Então, Mateus, com essas palavras aqui, provavelmente ele coloca a assinatura. Nós sabemos que um pintor, quando terminou o seu quadro, coloca a assinatura. Digamos que esses versículos do capítulo 13, 51 a 52, são quase que a assinatura do evangelista no seu evangelho. E as coisas antigas são as escrituras de Israel, né? As coisas novas então são a mensagem que Jesus vem trazer. O tesouro resulta da união desses dois elementos, as coisas antigas e as coisas novas. Agora, em relação à pergunta que você me fazia, o que é necessário então para entrar no reino dos céus? Mateus fala do reino dos céus. Os demais evangelistas, me refiro a Marcos e a Lucas, falam do reino de Deus. Claro, não são aspectos diferentes, mas Mateus ele sempre fala de reino dos céus. E aqui eu diria o seguinte, Rodrigo e todos vocês que nos acompanham, para entrar no reino dos céus é preciso produzir frutos.
No capítulo 7, ainda durante o Sermão da Montanha, Jesus diz assim: não basta apenas dizer Senhor, Senhor, mas para entrar no reino dos céus é preciso produzir frutos. E até Jesus então diz assim: a árvore se conhece pelos seus frutos. Não pode um espinheiro produzir maçãs, né? Então, a árvore se conhece pelos frutos. Nesse sentido, Rodrigo e todos vocês que nos acompanham, embora Jesus apresente muitas indicações práticas, sobretudo naquele que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, é bem significativo que no finalzinho do Evangelho, antes do início de toda a narrativa da paixão, lá no capítulo 25, Jesus apresenta então aquele grande quadro do juízo universal. Então ele diz assim que quem deu de comer a quem tinha fome, de beber a quem tinha sede, visitou os doentes, acolheu os migrantes, etc., né? Esses, então, acolheram o próprio Jesus. Então, assim, eu creio que esses dois aspectos, para ser fiéis discípulos de Jesus, para entrar no reino dos céus, é preciso produzir frutos. Para esses frutos, assim, concretamente, tem uma série de indicações, sobretudo no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, mas em última análise, depois, no capítulo 25, fica bem claro que esses frutos precisam ser bem concretos, né? Estava com fome, me desses de comer, etc. Existe uma outra parte neste evangelho muito importante, que é Jesus ensinando os seus discípulos a rezarem. Os discípulos pedem que Jesus os ensine a rezar. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Qual é a novidade desta oração dentro da realidade da religião judaica? Jesus está pregando ali entre os judeus. Qual será essa grande novidade? Então, assim, é claro que uma novidade fundamental é aquela da relação que Jesus estabelece com Deus, né? Essa relação inaudita. Nós não encontramos em Mateus, mas encontramos em Marcos, no próprio apóstolo Paulo, a palavra Abá. Jesus que chama o Pai com essas palavras assim tão carinhosas. Deus, o seu Pai, né? E não só Pai dele, Jesus, ele ensina então a rezar, chamando não apenas, não considerando Deus apenas como seu Pai, mas o Pai Nosso. Então, é algo digamos que de inaudito. Porém, eu gostaria de sublinhar, assim, olhando no conjunto do Sermão da Montanha, o seguinte: os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, então, apresentam o Sermão da Montanha. O ensinamento de Jesus, que alguns chamam de praticamente a Constituição, a Carta Magna para a vida cristã. E bem no coração desse Sermão da Montanha nós encontramos o Pai Nosso. Se nós lembrarmos do início do Sermão da Montanha, sobretudo o capítulo 5, todo o capítulo 5, as indicações que Jesus apresenta são extremamente desafiadoras. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os construtores de paz, etc., né? Todas as bem-aventuranças. E depois também Jesus dirá algumas palavras: escutastes que foi dito, não cometerás adultério, mas eu vos digo, quem olhar, não devemos nem olhar com malícia para não sei, para a mulher do próximo, para o marido da próxima, né? Então, veja, ou seja, são todas indicações muito desafiadoras. Com o Pai Nosso, uma mensagem fundamental, me parece, Padre Rodrigo e todos vocês que nos acompanham, é que se os desafios aos quais Jesus convida são desafios assim muito difíceis de serem colocados em prática, mas antes de mais nada
eles devem ser pedidos em oração. Pai nosso que estais nos céus, né? Venha a nós o vosso reino. Ou seja, se por um lado as exigências que Jesus apresenta são bem desafiadoras, mas não se trata de um voluntarismo, quase como se o discípulo dissesse: eu consigo, eu agora me esforço e consigo. Não. Antes de mais nada, se trata de colocar-se numa relação filial com Deus, e é a partir dessa relação filial que então virá a graça de Deus, para que nós possamos tentar colocar em prática aqueles aspectos tão desafiadores do Sermão da Montanha, especialmente dentre os quais tem aquela frase que sempre nos desafia: amai não apenas os vossos amigos, mas os vossos inimigos também, aqueles que vos fazem o mal. Não se trata, Padre Rodrigo, de um voluntarismo. Se trata, antes de mais nada, de, em modo muito confiante, pedir ao Pai essa graça. Pai nosso, que venha o vosso reino. Né? Não nos deixeis caminhar na direção da tentação, não nos abandoneis na tentação. Creio que essa mensagem de confiança, né? Essa mensagem de que sem a ajuda do Pai nós nada podemos conseguir, mas com a ajuda dele podemos ser até mais forte do que nós esperaríamos, né? Eu creio que essa é uma mensagem bem importante a partir da oração do Pai Nosso. Nós agradecemos, Seganfredo, a sua presença no nosso programa no dia de hoje, e na próxima semana nós vamos estar estudando então o ministério de Jesus na Judéia.